Graça e paz, irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem o Santo Livro conforme registra Lamentações, no capítulo 3. Livro de Lamentações, capítulo 3. E nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 21. Lamentações 3, de 1 a 21. Convido a todos a fazermos essa leitura desse trecho de forma responsiva. Eu leio os ímpares e os irmãos os pares. E começando a leitura, diz assim o primeiro verso: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Vamos todos o verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche somente seus olhos, vamos falar com o Senhor. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela manhã bonita, gostosa que o Senhor nos deu, ó Deus, pelo sol que raiou, pela alimentação, ó Deus, mas principalmente pelo desejo de estar aqui na sua casa, ó Pai, meditando na tua palavra, nos teus ensinamentos, nas tuas admoestações, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, tome lugar, tome espaço nesse momento e fale através do teu servo. Prepara também os corações, ó Deus, prepara, ó Deus, as nossas vidas para que, aprendendo, ó Deus, da tua palavra, possamos também praticá-la, ó Deus, como a sua palavra assim nos chama, ó Pai, para sermos operosos praticantes dela. Dá-nos, Senhor, um dia tranquilo, um dia gostoso na tua presença, no dia do Senhor, e que também logo mais à noite o Senhor nos dê o prazer de estarmos reunidos para cultuarmos ao Senhor, falar com o Senhor, ouvir o Senhor e render um culto a Ti, ó Pai. Santo Deus, nós pedimos nesse momento em especial que o Senhor fale conosco, trabalhe nos nossos corações. Te peço, ó Deus, que prepare também, ó Pai, as aulas de escola bíblica dominical, trabalhe, ó Deus, na vida de cada professor, fala no Senhor, nos teus ensinamentos, ó Pai. E que preciosos são eles, ó Deus, para a vida do crente. Dá-nos, Senhor,
sabedoria, inteligência, discernimento, força, de vivermos por eles, ó Pai. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Eu oro a Ti, Santo Deus, agradecido a Deus e pedindo também por essa parte, não no meu nome, mas no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. O livro de Lamentações, meus irmãos, vocês devem saber, ele foi escrito com o propósito de expressar e orientar o povo judeu em suas expressões de lamento sobre as terríveis condições impostas a Jerusalém e sobre o povo de Deus pelo Império Babilônico em função do seu pecado. O autor, embora o livro seja atribuído a sua escrita ao profeta Jeremias, ele não traz essa evidência e tradicionalmente ele é atribuído aí a escrita ao profeta Jeremias. Talvez até pelo trecho que se encontra registrado em 2 Crônicas 35, 25, se você puder projetar para a gente, Guto, por gentileza, e lá talvez nos dê esse direcionamento, de talvez poder concluir isso, mas o próprio livro de Lamentações ele não nos deixa essa brecha. Diz lá em 2 Crônicas 35, 25 o seguinte: Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até ao dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritos no livro de Lamentações. Mas o próprio livro ele não traz essa referência, não há referência no livro de Lamentações que nos levem a concluir isso com clareza, além do escrito literário do autor próprio, inclusive da escrita de Jeremias. Uma informação também importante, meus irmãos, a respeito do livro de Lamentações, o livro foi escrito num período de exílio. Então o povo de Deus havia pecado contra o Senhor e pela vara da correção de Deus foi exilado, foi levado cativo pelo povo babilônico. E o livro então ele tem a sua data aí descrita ligeiramente depois que o povo foi levado cativo e portanto muito pertinente que ele esteja localizado aqui na nossa Bíblia depois do livro do profeta Jeremias, que também pela mão do Senhor, usado por Deus, predisse isso ao povo de Judá e especialmente aos de Jerusalém, o que Deus estava por fazer em face do pecado, da vida de pecado que eles estavam levando e não mais de adoração a Deus. Pois bem, você pode se lamentar daquilo que você fez e você pode se lamentar daquilo que você não fez. Você só tem essas duas possibilidades. Ou no caso do que você fez de errado, você não vai se lamentar de algo que você fez corretamente. Ou daquilo que você deveria ter feito, mandado de Deus, por exemplo, e você não fez. Então, dessas duas possibilidades de lamento, você tem essas duas vertentes. Talvez você já tenha se lamentado de, podendo vir à escola bíblica dominical, por exemplo, não ter vindo. Ou talvez no culto à noite, um momento de comunhão, de poder estar na presença do Senhor e, ao final das contas, você escolheu fazer outra coisa, um entretenimento, talvez. E talvez você tenha se lamentado de ter pecado novamente diante do Senhor, com aquele pecado que tenazmente te assedia, ou ainda mesmo com algum pecado que talvez não seja comum e você se lamentou por essa situação. Pois bem, vou falar um pouquinho de estudos feitos pela ciência. A ciência diz que normalmente as pessoas elas se lamentam mais por aquilo que elas não fizeram do que por aquilo que elas fizeram. E algo de curioso, inclusive, nessa afirmação, porque se a gente for analisar a história do povo de Deus, eles estavam
numa condição de exílio exatamente por abandonar o culto a Deus na forma como Deus havia descrito, ou na forma como Deus queria ser servido, né, em detrimento de se satisfazerem nos seus próprios sentimentos pecaminosos, pecando diante do Senhor, deixando a adoração de lado. Ou seja, não cultuaram a Deus, deixaram de fazer algo, e em lugar disso pecaram contra o Senhor, ou seja, pecaram duplamente. E a lamentação se torna ainda mais incisiva nesse sentido, porque foi um pecado duplo diante do Senhor, aquele de não fazer o que Deus mandava e em detrimento de fazer aquilo que Deus não mandava. Com isso, aqui o lamento do autor de Lamentações. Pois bem, aqui o autor ele faz uma descrição em primeira pessoa, no capítulo 3, a respeito do sentimento de lamento dele em relação ao castigo que Deus vinha aplicando ao seu povo em função do pecado do povo. E você pode notar logo no verso 1 que ele começa o verso dizendo: eu sou o homem que viu a aflição. Então ele está fazendo uma descrição, e ele vai assim ao longo do capítulo 3 inteiro fazer essa descrição em primeira pessoa desses sofrimentos, desses lamentos em função de tudo que estava acontecendo à nação de Judá, ao povo de Deus, em função de ter pecado contra o Senhor. E você encontra sofrimentos aqui como andar em trevas e não em luz, fazer envelhecer, despedaçar os ossos, veneno e dor, habitar em lugares tenebrosos, cadeias, e isso faz parte de um sofrimento físico, dos quais o escritor se vê inserido, assim como o povo de Deus também, sendo corrigido pelo Senhor, sendo levado ao cativeiro, para que então, lá, diante de tamanho sofrimento, pudessem ter o coração quebrantado pelo Senhor. Isso como consequência, de deixar de fazer algo que era mandatório ao povo de Deus, para fazer algo em função do seu próprio desejo, pecar contra o Senhor. Você encontra também sofrimentos como Deus não admitir a sua oração, caminhos fechados, animais de emboscada. Você tem a figura do leão aqui, como a gente fez a leitura. Ser alvo da flecha de Deus, tudo isso retratando um sofrimento espiritual do autor. Ele se percebe como alguém que foi esquecido de Deus, ou esquecido pela misericórdia de Deus. E nesse sentido, ele vê então a consequência do seu pecado, ao longo do capítulo 3, do verso 1 ao 21, e se você correr os olhos depois, do verso 23 até o final do capítulo, ele vai fazer um renovo da sua esperança no Senhor, apesar de tudo que ele tem sofrido até aqui. O cenário se inverte e ele vai falar das misericórdias do Senhor, ele vai falar da bondade do Deus misericordioso que agia sobre o povo e assim renovar as suas esperanças, e por isso que o verso 21 também é bastante emblemático nisso. Mas seguindo, tem mais alguns sofrimentos que o autor relata, como ser objeto de escárnio, amarguras, como que alguém que come areia, Se você já foi na praia e teve a péssima experiência de ter alguns grãos de areia no meio do dente, vai ver que aquilo incomoda demais, e ele descreve essa sensação aqui, como alguém sem paz, alguém que se esqueceu do bem. Tamanho sofrimento fez o autor se esquecer do bem, E já falam algo ligado, esse tipo de sofrimento, já fala como algo ligado, como o autor estava se sentindo naquele momento diante de todo o sofrimento, diante da ausência ou da presença misericordiosa do Senhor no meio do povo de Deus. E aí, entrando no verso 19, já no finalzinho do capítulo, ele diz o seguinte: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. O autor traz a palavra lembra-te, e a partir daqui ele começa a se recordar da presença
bondosa e misericordiosa de Deus em relação ao seu povo. Ele os recorda e a sua alma se abate pela lembrança de saber que antes Deus agia com misericórdia sobre aquela nação e que agora Deus traz o castigo dele sobre aquela nação em função do seu pecado. E ele encerra o trecho com um verso bastante conhecido dos irmãos, aqui no verso 21, e que nós lemos juntos: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa era as palavras do autor de Lamentações, e talvez seja a forma como você pensa que Deus está te vendo aqui hoje. Talvez, meu irmão, minha irmã, mas à luz do trecho lido e inspirado por Deus lá no passado, eu gostaria de deixar com os irmãos aqui algumas aplicações para a sua vida e para a minha vida hoje, a título de exortação, a título de alerta. E a primeira delas é que, como povo de Deus, nós não estamos isentos de incorrer no mesmo erro. Inclusive, se assim não fosse, o Senhor não deixaria esse trecho e vários outros com esse mesmo tema para nos alertar a respeito desse risco. Portanto, meu irmão, minha irmã, muito cuidado com relação às prioridades com que nós tratamos a obra do Senhor, com que nós tratamos as programações de estarmos na casa do Senhor, falando com Ele, estudando da Sua palavra, cultuando a Ele, para que não incorramos no mesmo erro do povo de Deus lá no passado. Mas ainda uma segunda aplicação é que estar diante de Deus nos traz sérias consequências, responsabilidades e consequências. Os sofrimentos relatados serviram para a correção de rota do povo de Deus e continua a servir ainda hoje. Como eu falei anteriormente, é um trecho que aplicou ao povo de Deus lá no passado e se aplica para nós também ainda hoje. Portanto, troque um espaço de lamento lá no futuro pela adoração verdadeira de Deus, ainda hoje. Ainda hoje. E um terceiro ponto, talvez, que a gente pode meditar aqui, é a forma como nós podemos ver a Cristo aqui nesse trecho. E de que forma que nós podemos ver a Cristo aqui nesse trecho? Pois bem, se você não notou ainda, eu gostaria de deixar claro aqui para você como Cristo está presente aqui nesse trecho. Certamente, você e eu não temos forças e nem mérito de nos achegarmos a Deus. E Cristo foi aquele que sofreu o cálice da ira de Deus para que, através dele, nós pudéssemos ter vida e vida nele, e somente nele. Não tem outro caminho. Ele foi aquele que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Aquele que experimentou a morte para curar as nossas feridas. E a mensagem é de alerta, meus irmãos. Uma quarta e última aplicação é que Deus nos instrui naquilo que satisfaz, que é servir ao Senhor. Ele deixa descrito para a gente a forma como Ele quer ser servido. E a gente não falha se nós formos abundantes na obra do Senhor. Claro que da forma certa, como Ele nos instrui a servi-lo. Algumas pessoas têm até dificuldade de orar ao Senhor e de saber o que buscar, o que pedir a Deus, em oração. E talvez aqui fique uma lição para a gente. Talvez um dos mais nobres pedidos de se fazer em oração seja pedir a Deus um desejo maior de servir a Ele. Um desejo de estar na sua presença, um desejo de mais pelas coisas de Deus e menos das coisas do mundo, um pedido pelo que é eterno e não pelo que é passageiro. E o meu desejo
com tudo isso é que você se encoraje a servir ao Senhor de perto, para que no futuro você não se lamente pelos caminhos de correção de Deus em relação ao seu povo. Inclusive num ato de amor de Deus, porque o autor de Hebreus, ele nos diz que se recebemos correção de Deus, é porque nós somos filhos e não bastardos. E por fim, eu quero firmemente que você guarde as palavras de Deus hoje no seu coração para não pecar contra Ele. E que Deus nos abençoe.